Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. O meu nome é Hudson da Costa Pereira, eu sou professor de Direito e advogado, e a aula de hoje é sobre o cumprimento de sentença, aula prática do cumprimento de sentença, artigo 523 do CPC em diante. Vamos lá então, pessoal? Então, olha só, o primeiro aspecto aí que eu quero comentar com vocês é que quando a gente está diante de uma sentença definitiva, de uma sentença condenatória que não foi adimplida, daí então surge a possibilidade para o credor de provocar o início da fase do cumprimento de sentença, formulando o requerimento do pagamento, conforme está disposto aí lá na regra do artigo 523 do CPC. Vamos dar uma olhadinha lá o que diz o 523? Olha só então, ó. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, nesse caso aqui especificamente está lidando aí com a situação da sentença parcial de mérito, tá? O cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescidos de custa, se houver. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa que eu tenho aí, então, que prestar atenção é no meu endereçamento da petição, tá? Para quem que eu vou endereçar o meu requerimento do cumprimento de sentença, ok? Regra geral, o cumprimento de sentença se dá nos mesmos autos, tá? Com exceção aquelas situações lá que estão previstas lá no 515 e no 516, que dizem respeito às hipóteses em que a opção pode ser do autor ou naquelas situações em que decorre de lei, tá? Mas, via de regra, então, em se tratando do cumprimento de sentença, que nada mais é do que o prosseguimento do processo em uma nova fase, a gente então faz esse requerimento aí nos próprios autos e endereça para o mesmo juiz que prolatou a sentença lá na fase de conhecimento, tá certo? Dando continuidade aí, então, a gente também precisa de ter em mente que exatamente pelo fato de se tratar do prosseguimento do processo em uma nova fase, é que não tem a necessidade, então, da distribuição por dependência. Ou seja, o meu cumprimento de sentença, ele não vai ganhar uma nova numeração. Não tem a necessidade de eu fazer a distribuição de uma nova ação, de um novo processo. Tá? Basta ser feito, então, um requerimento perante o mesmo juízo que prolatou a sentença, tá? Fazendo a indicação do número do processo, do CNJ na própria peça, e daí, então, tem-se início a fase do cumprimento de sentença nos mesmos autos, tá certo? Olha só, vamos ver como é que fica isso daí? É muito simples, olha aqui como é que eu faço, ó. Eu vou lá no cabeçalho da minha peça, e daí eu coloco lá excelentíssimo juiz doutor de direito da vara, daí eu indico qual que é a vara, e ali eu também faço a indicação embaixo aqui da numeração do processo do CNJ em que eu quero que se dê o quê? O início da minha fase do cumprimento de sentença, tá certo, pessoal? Olha só, bem simplesinho assim, tá? Eu só preciso tomar cuidado aqui com o endereçamento para que eu consiga indicar aqui o quê? De forma correta de quem que é a competência para o processamento do cumprimento de sentença. Tá certo? E de quem que é? A gente viu lá pela regra do 523, que se dá nos mesmos autos. Portanto, então, a minha peça, né, a minha petição, o meu requerimento do documento de sentença, ele é direcionado, né, ele é endereçado para o mesmo juiz que prolatou a sentença lá na fase de conhecimento. Tá certo? Dando continuidade aí, então, ó, dando continuidade, daí então a gente vai ver lá, ainda aqui tratando aqui da regra do 523, que eu tenho que prestar atenção aqui num outro requisito que é muito importante, tá? Qual que é esse requisito aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você poder conseguir visualizar melhor aqui, tá? Qual que é, então, esse requisito? É justamente o demonstrativo discriminado atualizado do débito, tá? O que que significa isso daqui? Olha, quando eu vou apresentar o meu requerimento do cumprimento de sentença, por lei, por disposição expressa lá do artigo 524, eu tenho que apresentar o meu demonstrativo atualizado do crédito, tá? Então, é obrigatório você apresentar aí, então, o cálculo atualizado do valor do débito, tá? Isso daí é bem simples de fazer, até porque hoje
a maioria dos tribunais já disponibiliza lá uma ferramenta em que você apenas insere os dados, os valores, como, por exemplo, o valor da condenação, a data do início da atualização monetária, a data do início dos juros e assim por diante. E daí, você preenchendo os campos lá e clicando em atualizar, daí o cálculo já sai lá o valor atualizado e você já disponibiliza aquilo lá no processo, tá? Não tem complicação para fazer isso daí na prática, tá? Além disso daí, que mais que eu tenho que fazer constar no meu requerimento? Pela regra lá do 524, eu também tenho que fazer o quê? A qualificação das partes, indicar o CPF e o CNPJ, tá? Observado ainda também aí, ó, o disposto lá no 319, parágrafo 1º ao 3º, que diz respeito que aos requisitos da petição inicial, tá certo? Então, olha só, em que pese aqui estamos na fase, né, do cumprimento de sentença, pela regra lá do 524, vai determinar que você então apresente a qualificação completa das partes, com a indicação do CPF e o CNPJ das partes, tá? Tanto do exequente quanto do executado, e também, né, a qualificação completa lá do 319, tá certo? Só, pessoal, que é o seguinte, essa regra aqui, tá? Em que pese está aí de forma expressa aí lá no 524, evidentemente que isso daí é, na prática, um pouco flexibilizado, principalmente por duas razões, tá? O primeiro motivo aí é que a gente acabou de dizer ali que é só uma continuação do processo. Então, se eu estou numa continuação do processo, não faria sentido, não teria lógica eu ter que qualificar novamente as partes, porque eu já fiz isso daí lá na petição inicial, salvo naquelas situações em que a gente tem aí uma mudança, né, na situação de uma das partes, como por exemplo no endereço, que é importante, né, a gente está aí informando o juiz dessa situação. Se não estiver dentro de uma dessas situações aí, eu não vejo aqui, para o aspecto prático, cumprimento de sentença, a necessidade, então, de se fazer a qualificação completa pela regra lá do 319, parágrafo 1º ao 3º, tá? Daí, olha só, o outro motivo é por conta do processo hoje ser eletrônico, né? Considerando aí que a gente tem o processo eletrônico, evidentemente que quando você já faz o cadastro lá das partes, daí já consta lá no sistema o endereço, o CPF, o RG e os demais dados da pessoa. Então não faz sentido nenhum também você ter que qualificá-la novamente, tá? Então olha só, justamente em razão desses dois motivos aí, é que eu não vejo aí do ponto de vista prático alguma situação aí que torne obrigatório você fazer a qualificação, tá? Muito embora, pela regra lá do 524, tá? É obrigatória a apresentação desses dados aí. Tudo bem? Só que na prática, isso daí é bem flexibilizado, tá? Principalmente em razão dessas duas situações aí que eu acabei de mencionar aqui, tá certo? Então, olha só, só para a gente poder fazer a leitura aqui, ó, olha só, o requerimento previsto aqui no 523 será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e devendo a petição conter, ó, o nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou o cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente e do executado, e observado aqui a regra do 319 do parágrafo 1º ao parágrafo 3º, tá certo? Então, olha só frisando aqui mais uma vez que com relação aqui ao cálculo, aí sim aqui obrigatório, você tem que instruir o seu requerimento com o cálculo discriminado e atualizado do crédito, tá? E já com relação aqui, então, à qualificação completa dos dados aqui do exequente e do executado, isso daqui pode ser flexibilizado em razão do processo eletrônico e em razão também do fato de que estamos só a dar continuidade no processo, daí, portanto, em tese seria até desnecessário, né, você qualificar as partes novamente, tudo bem? Dando então prosseguimento aí, ó, que mais que a gente vai ter que considerar lá no nosso requerimento, ó, já tratamos disso daqui, só reforçando, ó, o nosso cumprimento de sentença, ele é só o quê? A continuação de um processo, tá? Então, portanto, não vai se tratar de um novo ajuizamento, não tem a necessidade de distribuição de um novo processo, não vai ganhar uma nova numeração, é só uma petição pedindo que se dê início ao cumprimento de sentença para inaugurar uma nova etapa, uma nova fase do processo, tá certo? Né?
Que mais aí que eu tenho que fazer? Olha só, importante isso daqui, ó. Se eu estou tratando do cumprimento de sentença, pressupõe, então, que eu já tenho uma decisão definitiva, transitada e julgada, então, portanto, eu não tenho mais que discutir nenhum aspecto do processo que foi discutido lá na fase de conhecimento. Aqui só cabe pagar, não tem mais nada a ser discutido, não tem mais nada a ser feito, a não ser o pagamento e a discussão em torno do quê? Do valor do pagamento, correto? Então, olha só, partindo exatamente, né, desse pressuposto aí, então basta que você faça o quê? Um breve esboço do teor da sentença condenatória que foi proferida lá no processo de conhecimento. Não tem necessidade de você adentrar no mérito da questão aqui, tá? Basta você resumidamente apontar para o juiz o que ficou decidido e qual que é o valor da condenação, tá certo? Olha lá como é que fica, ó. Aqui sim, ó, a gente já está mais avançado aqui, né? Deixa eu aumentar aqui minha imagem aqui. Olha só, aqui eu tenho aqui no cabeçalho da minha peça o endereçamento aqui para o juiz, a indicação dos autos do processo. E aqui eu tenho a qualificação das partes, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente pela Vossa Excelência, por meio de seu advogado, requerer que tenha início a fase de cumprimento de sentença, de modo que o Beltrano, né, com o sobrenome dele, aqui sim eu já estou tratando aqui da qualificação aqui do requerido, do executado, do devedor, né, venha a adimplir a obrigação fixada em sentença. Daí olha só o que é esse breve esboço aqui da sentença, tá? É bem resumido mesmo, tá? Não existe complicação aqui nessa etapa, tá? A petição do cumprimento de sentença, ela é bem simples mesmo, tá? Olha só, consoante se depreende da R-sentença do ID tal, tá? Lembrando aqui que antigamente o processo tinha folhas porque era físico. Daí agora, com a nova sistemática, né, do CPC e o processo eletrônico, o que aconteceu ali? O processo ganhou, os documentos do processo ganharam um ID, que é um código de identificação. Então, toda vez que eu quero fazer referência a um documento, eu cito esse código, que a gente denomina ele de ID, tá? Que é o identificador do documento. Então, olha só, consoante se depreende da sentença ID tal, o réu foi condenado a pagar o valor X, né, ao autor, quantia que devidamente atualizada, conforme a memória de cálculo anexo, tá? Monta a quantia D. Daí eu coloco lá o total da condenação já com os valores atualizados. Olha só, pessoal, prestando bastante atenção aqui, tá? Nessa parte da aula, porque olha só, aqui eu tenho duas possibilidades de fazer isso daqui, tá? Primeiro, eu posso mencionar a planilha e anexá-la como um documento do meu requerimento, ou eu posso também inserir os dados aqui do cálculo dentro do próprio corpo do texto da minha petição. Como é que ficaria aqui se eu quisesse fazer isso? Olha só, bastava eu colocar aqui, ó, o réu foi condenado a pagar o valor tal, devidamente atualizado, conforme a memória de cálculo abaixo. E daí, ao invés de inserir a planilha como documento em anexo, eu faria ela aqui no próprio corpo do texto da minha petição. Tá ok? Então, isso daqui fica a teu critério, tá? Você pode colocar isso daqui tanto, né, como um documento anexo, como também você pode inserir a planilha aqui, ó, no próprio corpo do texto, tá? As duas situações aí estão corretas, os dois modos ficariam corretos, tá certo? Indo aqui um pouquinho mais em frente, ó, daí então eu tenho outro ponto muito importante, tá? Vejam bem, se eu estou a tratar de um cumprimento de sentença definitivo, então partimos do pressuposto de que temos o quê? Uma sentença definitiva, transitada e julgada e líquida, tá? Então, olha só, o que eu tenho que indicar para o juiz aqui? Eu tenho que indicar para o juiz que já houve o trânsito em julgado. Como é que eu faço isso daqui? Eu aponto para ele a certidão do processo em que vai determinar, em que vai comprovar o trânsito em julgado em definitivo desse processo, tá certo? E também eu menciono para ele que não há necessidade da liquidação de sentença em face de que essa sentença já é líquida. Basta a apuração do montante da sentença por simples cálculo aritmético, conforme a gente vai ver lá na regra do 509, tá? O parágrafo 2º, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho para a gente poder analisar como é que ficaria isso daqui? Olha só como é que eu vou colocar lá no corpo da minha petição. Lembrando que isso daqui é a continuação,
tá? A continuação da minha peça, tá? Olha só, eu vim até aqui, ó, no parágrafo aqui em que eu apontei para o juiz aqui o resumo da sentença, o valor da condenação e o valor atualizado e a memória de cálculo. E depois eu estou aqui já no segundo parágrafo, ó. Conforme se depreende de folhas e de tal, ó, a sentença já transitou em julgado. Quando eu estou colocando ali, conforme se percebe, eu estou indicando aqui para o juiz o quê? A certidão do cartório atestando, certificando o trânsito em julgado do processo, tá? Olha lá, sendo a condenação em quantia certa já acertada na sentença e a apuração do valor depreende de simples cálculo aritmético, conforme a regra lá do 509, o parágrafo 2º, tá certo? Olha só, então, a gente veio aqui, tá, da parte que trata aqui do resumo da sentença e da indicação do valor atualizado, tá? Aliás, aqui com relação aqui ao valor atualizado, eu queria só acrescentar um ponto aqui, tá, que eu ainda não tinha mencionado, que é com relação aos parâmetros para poder fazer o cálculo. Tá? O que eu quero dizer com isso daqui? Vamos fazer a leitura ali do 524, rapidamente, olha só. Porque a gente veio até aqui no inciso 1, e daí olha só o que tem aqui nos demais incisos aqui do 524. Ó. Índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e a correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, e daqui do inciso 7, que trata da indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Tá? Vamos concentrar aqui do inciso 2 até o inciso 6, que trata dos requisitos do cálculo, da memória de cálculo que você tem que apresentar no requerimento. Tá? Olha só, em que pese eu tenha dito aqui que você tem que apresentar a memória de cálculo, vocês verificaram ali agora quais são os requisitos dessa memória de cálculo. Então, olha lá, eu tenho que apontar o juro, a atualização monetária, o período. E daí, como é que a gente faz isso daqui? Gente, não se preocupem com isso daqui, porque é muito simples também, tá? A própria sentença do juiz, ela já vai te dar esses parâmetros aqui lá na parte dispositiva da sentença, daí o juiz já vai colocar lá, que é o valor X, a taxa de juro Y, tá? A partir do período da data tal e a atualização monetária a partir da data tal, ok? Então, a própria sentença, ela vai constar desses dados aqui, tá certo? Ah, professor, e se não tiver lá, como é que a gente faz para resolver? Tá, vamos lá. Primeira hipótese aí que eu te dou. Você pode se socorrer da própria lei, lá do Código Civil, porque lá já tem as hipóteses e os parâmetros que vão incidir de acordo com o título, a natureza do débito, tá? Então, você pode se socorrer da própria legislação e apontar isso para o juiz lá na fase do cumprimento de sentença, tá? A segunda hipótese aí que eu te dou, você pode apresentar, né? Você pode opor aí os aclaratórios, né? Os embargos de declaração, para poder pedir o juiz para sanar essa omissão e assim, então, constar de forma expressa da sentença os parâmetros, né? Para poder fazer o cálculo da liquidação, tá certo? E também a outra hipótese aí que a gente tem aí seria, né, você também pedir a liquidação, tá? Muito embora, né, não tenha necessidade. Veja que, assim, do meu ponto de vista aqui, se for um cálculo bem simples e você já tiver o mecanismo disso daqui, principalmente porque hoje a própria página lá do tribunal, ele já te dá esses parâmetros, ele já te informa qual que é o juro, qual que é o índice de atualização que ele está aplicado, isso daí já está de acordo com a legislação. Portanto, eu apenas faria o cálculo ali, indicaria para o juiz, daí se a outra parte discordasse, ela teria que impugnar isso daí lá na fase da réplica, né? Então, olha só, a gente tratou aqui, então, da indicação resumida do teor da sentença condenatória, o valor atualizado e a apresentação do cálculo, tá? Daí só reforçando aqui mais uma vez que os parâmetros para você poder fazer o cálculo vão estar onde? Lá na sentença, tá certo? E olha só, além disso daí, você precisa indicar também para o juiz a certidão de trânsito em julgado do processo, tá? E a informação de que a sentença já encontra-se o quê? Com o valor apurado, tá?
por simples cálculo aritmético pela regra lá do 509, parágrafo 2º. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente poder fechar essa parte aí, ó. Olha o que diz aqui o 509, parágrafo 2º, ó. O 509 é o que vai tratar da liquidação de sentença. Aqui é quando você tem uma sentença definitiva, mas você precisa o quê? De liquidá-la. Você não tem como chegar ao valor dela, então você precisa de fazer o procedimento aqui da liquidação por meio de arbitramento ou do procedimento comum. Mas olha lá o que diz aqui a regra do parágrafo 2º, ó. Quando a apuração do valor depender apenas do cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o quê? O cumprimento de sentença. Ou seja, é justamente isso daqui que você precisa indicar para o juiz lá na sua petição do cumprimento de sentença. Olha, aqui não tem necessidade de liquidação, tá? A sentença já traz o valor lá acertado, é só a gente atualizar. Não tem necessidade, tá? Então, a redação lá do teu requerimento ficaria mais ou menos assim, ó. Conforme se percebe de folhas ID, a sentença já transitou em julgado, ou seja, eu estou indicando aqui para o juiz aonde é que está a certidão do trânsito em julgado, sendo a condenação em quantia certa, já acertada na sentença e a apuração do valor depreende de simples cálculo aritmético, conforme a regra do 509, parágrafo 2º, tá? E dando aqui continuidade, a gente chega então na parte final do nosso requerimento, que diz respeito ao quê? Aos pedidos. Como é que eu vou fazer os pedidos? Olha lá, pela regra do 523, o requerente ele pede ao juiz a expedição do mandado de intimação de pagamento através do advogado por meio quê? Do Diário de Justiça. Regra lá do 513, parágrafo 2º, inciso 1. Tá? Daí, só lembrando aqui o seguinte, nesse caso aqui, não tem aquela discussão lá com relação à aplicação da súmula 410 do STJ, porque aqui não é cumprimento de obrigação de fazer, tá certo? Aqui é cumprimento de sentença definitivo, de quantia certa, tá? Então aqui não tem aquela discussão lá com relação à aplicabilidade ou não, né? A necessidade ou não da intimação pessoal do devedor. Portanto, aqui, a regra do CPC aqui é a intimação através do advogado por meio de diário de justiça, tá certo? E isso, obviamente, desde que você respeite lá o prazo lá de 1 ano. Isso daí a gente já viu lá na aula passada, quando o credor deixa transcorrer mais de 1 ano, daí sim ele tem a necessidade de fazer a intimação pessoal, tá? Promover a intimação pessoal. Aqui no caso aqui, a parte foi diligente e já pediu o cumprimento de sentença dentro do prazo de 1 ano, ou seja, logo em seguida, né, ao prazo do trânsito em julgado, né, logo em seguida do trânsito em julgado, já demos entrada aqui então no nosso cumprimento de sentença, tá? Que mais? Qual outro pedido aí que eu tenho que fazer constar? Ó? Não ocorrendo o pagamento voluntário dos 15 dias, daí olha só, o que eu tenho que constar? Basicamente aí eu tenho 3 pedidos só, tá? Requerer que o débito seja acrescido da multa de 10% e dos honorários da fase executiva, regra lá do 523, o parágrafo 1º, tá? E também, olha lá, e requerer que seja expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação lá da regra do 524, inciso 7. Vamos pegar aqui de novo aqui para a gente dar uma lida, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês aqui mais uma vez, aqui o 523, parágrafo 1º, olha lá. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido o quê? De multa de 10%, olha lá, e também de honorários de advogado de 10%. E aqui a regra do 524, que a gente já tinha feito a leitura aqui do 2 ao 6º, que tratava lá dos requisitos do cálculo, né? Que o juiz já estipulou isso daqui nos parâmetros lá que ele colocou na sentença. Aqui o inciso 7 é que traz a possibilidade já da indicação dos bens passíveis de penhora, tá? Pessoal, na prática, como é que a gente faz isso daqui? É só a gente colocar os pedidos de forma sucessiva. Então, olha só, eu já coloco aqui o pedido da intimação, o pedido da aplicação da multa e o pedido dos honorários executivos em caso de não pagamento, e também já faço a indicação aqui dos bens a penhora, tudo isso daqui na minha peça do cumprimento de sentença. Só que eu vou fazer os pedidos de forma o quê? Sucessiva. Caso não resolver aqui, daí a gente passa para o segundo, se não resolver aqui, a gente passa para o terceiro.
tá? É bem tranquilo isso daqui, já já eu mostro para vocês como é que fica, tá? Aliás, deixa eu já colocar aqui logo aqui para vocês verificarem aqui como é que é feito os pedidos. Só diminuir aqui para não atrapalhar aqui a visão de vocês. Olha lá então, aqui sim, ó, eu já estou aqui, né, na parte final do meu requerimento, olha lá. Considerando até a presente data não houve adimplemento na obrigação, necessário se faz esta provocação por parte do autor. Diante do exposto, requer o autor, olha lá, 1. Que tenha início a fase do cumprimento de sentença no termo do 523 seguintes, com expedição do mandado de pagamento, penhora e avaliação para o devedor, na pessoa do seu advogado, por meio de diário de justiça. Artigo 513, parágrafo 2º, inciso 1. Então, olha lá. Aqui eu já coloco aqui o meu pedido aqui de forma que o primeiro lá é para o juiz poder abrir o prazo, né, do pagamento voluntário de 15 dias. Tá certo? Olha lá, o 2. Não ocorrendo o pagamento no prazo legal, né, que ao débito acima indicado, seja acrescido a multa no percentual de 10%, tá? Que é a multa de mora, e mais os honorários da fase executiva, consoante dispõe lá o 523 do parágrafo 1º, que também é de 10%. Ou seja, vamos imaginar aqui um cenário em que o valor desse cumprimento de sentença aqui fosse de R$10.000. Passou o prazo lá dos 15 dias do pagamento voluntário, para quanto vai esse débito aqui? Vamos acrescer lá os 10% da multa e vamos calcular mais 10% em cima do débito mais a multa. Então vai passar aí de R$12.000 um pouquinho, tá? Porque a gente vai calcular também os honorários em cima do valor principal junto com a multa, tá certo? Olha só, e aqui, ó, no inciso 3 aqui, né, a indicação dos bens à penhora, tá? Aqui é regra que normalmente a gente pede aqui a aplicação das ferramentas que já são conveniadas ao TJ, né? Como, por exemplo, o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, né? Aqui no caso aqui, por exemplo, como é que eu fiz aqui, ó? Desde já requer o autor o que é a penhora online de quantias existentes em contas bancárias em nome do devedor. Ou seja, eu dei preferência aqui para poder fazer a pesquisa no Bacen, tá? Mas você pode pedir, inclusive, os demais meios também. Você também pode pedir aqui o Renajude, pode pedir o Infojude. Para quem ainda não tem familiaridade com essas ferramentas, o Bacen é o convênio com o Banco Central, então ele te permite pesquisar a existência de numerários, né, de valores em dinheiro, em contas correntes de titularidade do executado. O Renajude, ele acessa os bancos de dados do Detran, então ele vai possibilitar você a fazer pesquisas acerca da existência ou não de veículos, né, no nome do devedor, passíveis de serem penhorados. E o Infojude, ele também te dá dados aí, ele vai acessar dados referentes, né, ao imposto de renda, né, do devedor, ou seja, a declaração de IR, né, que ele todo ano envia para a Receita Federal, tá certo? Então, você tem essas ferramentas aqui, tá? Ah, por que você colocou só uma aqui? É porque hoje, na atualidade, é cobrado uma taxa para você poder fazer essas pesquisas. Então, normalmente, né, você pede uma para depois pedir as demais, tá? Então, é só para uma questão aí de você administrar também o custo do valor dessa taxa de pesquisa aí. A gente tem que levar em consideração aqui que o cliente também, ele já está aqui numa situação complicada, porque ele teve uma sentença de procedência, mesmo assim a outra parte ainda não adimpliu a obrigação, a maioria das vezes a gente já está aqui numa situação aqui que incorre até num risco de inadimplência quando acontece isso daqui, né? Às vezes a pessoa não tem bens passíveis para penhora, então é prudente aqui você administrar a situação, até para você poder não elevar muito, né, o custo da demanda judicial para o teu cliente, tá certo? Olha só, como é que fica aqui então a redação aqui do terceiro pedido? Ó, desde já o autor requer a penhora online de quantias existentes em contas bancárias em nome do devedor, tá? Ou, caso não encontrado nenhum numerário, indica a penhora o seguinte bem. Aí você vai lá e faz a descrição do bem, consoante aqui prevista a regra aqui do 524, inciso 7, que a gente já fez a leitura. Tá? Ah, professor, como é que eu faço para mim poder descobrir bens do devedor? Aí você tem que fazer pesquisa em cartório de registro de imóvel, você vai fazer pesquisa lá na prefeitura para verificar se ele tem também lá no cadastro de imóveis da prefeitura. Você pode fazer pesquisa aqui também aonde mais? No INCRA,
para poder saber se ele tem propriedade rural. Você pode fazer pesquisa aonde mais? No IDARON, para saber se ele tem bens semoventes, né? Gado, enfim, né? Então, assim, você tem aqui uma série de mecanismos aqui, tá? Que você tem à sua disposição para poder fazer essas pesquisas, tá? Para poder também estar indicando aí para o juiz quais são os bens passíveis de penhora, tá? Bom, pessoal, vocês viram aí, tá? O requerimento do documento de sentença na prática era isso daí que eu tinha para passar para vocês. É uma peça bastante ágil, prática, simples de ser feita, tá? Tem aí um material para vocês aí no GLUE, tem um exercício aí para vocês tentarem fazer a petição, tá? Por favor, né? Sigam as instruções e tentem fazer aí, né? Por conta agora o exercício, né? Fazer na prática aí a petição do cumprimento de sentença, depois vocês mandam lá para mim poder corrigir, tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje, tá? A nossa aula, então, chegando aí ao fim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, daí deixa a mensagem para mim lá no Blue, ou então você encaminha por e-mail, tá bom? Eu também vou deixar aqui as minhas redes sociais para você poder seguir, tá? Eu tenho minha conta lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá? E também eu tenho um canal lá no YouTube, tá? Por favor, se inscrevam lá no meu canal, assistam os vídeos, curtam, deixem lá os seus comentários, tá? Inclusive, eu convido você também aí para poder assistir as outras aulas, né, das disciplinas lá, tá? Lá também eu estou tratando também de constitucional, direito constitucional 2, direito constitucional 3. Tem também aulas sobre ética profissional, tá? Convido você então desde já a se inscrever lá no meu canal, assistir aos vídeos, curtir e fazer os comentários lá, tá bom? Pessoal, então fica assim então, estou me despedindo de vocês por hoje, até a próxima.